Boa noite, igreja, graça e paz, amados. Saudade de vocês. E aqui nós estamos na casa do Senhor para mais um encontro, na meditação da palavra de nosso Deus. Eu convido os amados a estar assim, abrindo a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 24, dos versos 3 ao 14. Mateus 24, de 3 ao 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. E particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicarem iniquidades, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar, queridos. Bondoso Pai, nós queremos te render graças por este momento especial, quando vamos meditar na tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós e nos traga entendimento, capacitação, unção, para que nós possamos ser verdadeiro portador da tua palavra. Abençoe também a tua igreja nos lares, que elas possam ser edificadas na palavra do Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amados, quando uma mulher fica grávida, seu esposo passa a ficar preocupado, aguardando o filho que irá nascer. Você, meu irmão, você, igreja do Senhor, tem estado preocupado com a volta de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Sim. Você tem estado preocupado com a volta do nosso Deus? O Senhor Jesus ainda se encontrava vivo, e os discípulos já estavam preocupados com a volta do nosso Senhor Jesus. No capítulo 24, no verso 3, os discípulos em particular chamam a Jesus e passam a interrogá-lo sobre a sua vinda, dizendo: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Amados, nós vamos estar meditando sobre o tema sinais dos tempos. O evangelista Mateus apresenta que sinais são estes. Sinais são acontecimentos infelizes, são tragédias, catástrofes, dores, que procedem com destruições e mortes. Em tempos difíceis como os de hoje, alguns acreditam que o coronavírus é um sinal do fim dos tempos. É algo escatológico, apocalíptico. E que diz, o que diz a palavra do Senhor, segundo Mateus, sobre tais sinais? Vejamos. O primeiro sinal nos fala de engano. Antes de Jesus falar da sua vinda, ele começa a orientar
aos seus discípulos, dizendo, no verso 4, parte B, acompanhe comigo na Bíblia. Vede que ninguém vos engane. E ele continua no verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ele continua nos versos 11 e depois do 24, dizendo, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. O profeta é o porta-voz da palavra de Deus, é o ministro, o pastor. Já o falso profeta é oposto à verdade, pois ele falda, ele adultera a verdade. Temos tido altos proclamadores dizendo ser a reencarnação de Jesus Cristo nesses últimos dias, e alguns já estiveram no Brasil e possuem seguidores em muitas nações do mundo. Da Sibéria nós temos Sergei Torop, conhecido como Vissário, se intitula Jesus Cristo Retornado. Da Austrália temos Alan John Miller, se intitula Jesus Nazareno Reencarnado. Estes dois vivem em lugares isolados, em sítios. Mas de Porto Rico, José Luiz de Jesus Miranda, conhecido como Jesus Cristo Homem, este possui mais de 3 milhões de seguidores. Ele está presente em 52 países. Ele possui um canal de televisão e tem mais de 200 líderes que seguem seus ensinos. A palavra do Senhor nos alerta, em 1 de João, no capítulo 4, dos versos 1 ao 3, que se alguém vem ter conosco e não traz a palavra do Senhor, nós não devemos receber. Se este negar a Cristo, este tal é o anticristo. E o verso 4 deste mesmo capítulo nos diz assim, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isto é maravilhoso. A palavra de Deus nos diz que maior aquele que está em nós, o nosso Deus, do que aquele que está no mundo. E 1 de João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Portanto, a igreja deve estar alerta para todos esses acontecimentos, de forma que não sejam enganados pelos falsos profetas que existem nesses últimos dias. Um segundo sinal, amados, diz respeito a guerras e rumores de guerras. O verso de número 6 nos diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Guerra. O que é guerra? Sua origem está na discórdia de interesses financeiros, políticos, religiosos, étnicos, e tais guerras já deixaram dezenas, centenas e milhares de mortes e destruições. Se formos atentar para algumas que já aconteceram, se deram na União Soviética, com relação a conflitos políticos e armamentistas entre as repúblicas. Também na Índia, referente a conflitos políticos e religiosos, hindus versus muçulmanos. Na África tem sido guerras civis e religiosas. Na Irlanda foram conflitos religiosos entre protestantes e católicos. No Oriente Médio, israelitas e palestinos. Demarcação de território e religião. Todos têm imposto uma nova ordem. Todos querem demarcar território. Todos querem defender a sua cultura, a sua religião, suas políticas. Queridos, no entanto, por incrível que pareça, já
O nosso Deus é um Deus de paz. Sim. O profeta Isaías, no seu capítulo de número 9, verso 6, parte final, descreve como sendo o príncipe da paz. Israel estava sobre o jugo do Império Romano e eles aguardavam um libertador. Quando Jesus veio pregando paz, o rejeitaram e o entregaram nas mãos dos malfeitores que o crucificaram. Mas aleluia, Jesus ressuscitou e está à direita do Pai eterno, intercedendo por todo homem de bem e de paz. Sim, as guerras, elas vão continuar acontecendo, em pequenas ou grandes proporções, mas é preciso que aconteça, pois assim diz a palavra do Senhor, mas ainda não é o fim. Um terceiro sinal está no verso 7, parte B, que nos fala sobre a fome. A fome está associada a grande apetite, à escassez de alimento, à miséria. O continente africano tem sido uma das regiões do planeta mais assolada por falta de alimentação. E por esta razão, doenças oriundas da desnutrição têm matado milhares e milhares de crianças em especial. Nos Estados Unidos, dezenas de famílias têm inscrito nos bancos de alimentação, porque os salários que recebem não é o bastante para a subsistência da sua vida. No Brasil e em outros países do terceiro mundo, não é muito diferente. As pessoas têm passado necessidade e fome, porque não conhecem o nosso Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Velho Testamento, vemos um Deus que alimentou uma multidão no deserto por vários anos, bem como saciou a sua sede. E não foi diferente com seu Filho amado Jesus Cristo, que também multiplicou pães e peixes, saciando uma grande multidão. Isto é maravilhoso. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Jesus é muito mais do que comida e bebida material. No Evangelho de João diz que quem dele comer não terá fome, quem dele beber não terá sede. Antes nele brotará uma fonte a jorrar para a vida. Louvado seja o nosso Deus. O salmista Davi, no Salmo de número 37, no seu verso 25, diz que jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A verdade, amados, que aquele que é temente a Deus, aquele que é do Senhor, aquele que é fiel ao Deus de Israel, aquele que é justo, o Senhor não o desampara. Fica aqui a dica: quem não quer passar necessidade, deve se chegar ao Deus, que é o Criador, sustentador de todo o universo. O quarto sinal tem a ver com terremotos em vários lugares. O verso 7, parte B, nos diz: e terremotos em vários lugares. Os terremotos são movimentos das placas terrestres, onde a terra treme, vibra, se sacode. Países como os Estados Unidos, Japão, Itália, Rússia, China e outros já foram sacudidos e parte de seus territórios foram arrasados por esses efeitos da natureza. Existem outros fenômenos da natureza, como os vulcões, com as suas erupções de lavas, cinzas e gases, maremotos, agitações das águas, tornados, furacões, com as suas ventanias, trovoadas, redemoinhos, todos trazendo destruições e mortes. O planeta Terra vem sofrendo consideravelmente com destruição do seu ecossistema, atribuindo ao aquecimento global, segundo os cientistas. Mas a verdade, amados, que a culpa de tudo isto está no homem e o seu pecado. Mas Jesus veio salvar o que havia se perdido. João, no capítulo 3, verso 17, nos diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isto é maravilhoso, saber que tem um Deus que doou o seu Filho para o mundo, para que o mundo fosse salvo, para que o mundo não viesse perecer. Portanto, qual deve ser a minha e a tua decisão? Atos 16, 31 tem uma receita. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa deve ser a disposição que todo homem que tem conhecimento de Deus deva fazer. Temer ao Senhor, crer no Senhor, depender do nosso Deus. O quinto sinal nos fala de atribulações. O verso 9 nos diz assim: então sereis atribulados e vos matarão. Temos sido atribulados, angustiados? Temos passado por sofrimentos por causa de Cristo? Temos sido afligidos por causa do nome de Jesus? Creio que no Brasil não. Mas temos conhecimentos de outros países, principalmente em países que têm o sistema político comunista, que vidas têm sido ceifadas, têm sido torturados, têm sido mortos, porque proclamam o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios, no seu capítulo 7, verso 5, o apóstolo Paulo provou tribulações, lutas por fora, temores por dentro. Contudo, no verso de número 6, Paulo descreve: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou. Sim, amados, Deus tem sido o nosso consolo. Deus tem sido nosso sustentador. Deus tem sido nosso supridor. Quando nós passamos por dificuldades, devemos descansar no Senhor. Devemos buscar o nosso Deus. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 18, diz que a igreja tem uma missão. Por quê? E aí ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Sim, amados, nós, Igreja do Senhor, somos portadores das boas novas. Então, quando vemos dias de atribulações, quando vemos dias difíceis, temos que nos chegar diante de Deus, nos dobrar-se diante dele e também procurar assistir aqueles que por algum momento ou por alguma situação está passando por privações e estender a mão e os abençoá-los. Meu irmão, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Sabe até quando? Até o fim. Apocalipse 2,10 nos diz que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se formos fiéis na nossa caminhada de fé, sim, nós teremos esta coroa da vida. O texto sinal nos fala sobre o amor se esfriará. O verso 12, me acompanhe. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esfriar significa perder calor, tornar frio, insensível, indiferente. O esfriamento da igreja é um sinal mais notório da volta de Cristo. A palavra do Senhor tem batido no coração de algumas pessoas como que um bumerangue. O seu lançador lança, mas retorna à mão do lançador. Muitas outras coisas têm sido mais importantes para alguns homens do que Jesus. Estes têm priorizado o trabalho, os estudos, a estabilidade da família. E isto não está errado, isto não é pecado. Porém, o erro está em deixar de buscar a Deus, de procurar colocar o Senhor em primeiro lugar, de saber se Deus quer que façamos isto ou aquilo, de buscarmos a bênção do Senhor. A priorização apenas para as coisas terrenas tem gerado cansaço,
indisposição, indiferença para com as coisas do reino de Deus. Esquece que Deus é o provedor. Gálatas, no seu capítulo de número 6, verso 7, a parte B, nos diz que, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. O que você tem semeado? O Senhor havia elogiado a igreja de Éfeso a princípio, mas por fim ele diz em Apocalipse 2,4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O desejo do coração de Deus é que nós não abandonemos o primeiro amor. Aonde está o teu amor? O que você tem priorizado? Quando se tem amor, 1 Coríntios capítulo 13, 7 nos diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O estado de quarentena que estamos vivendo tem nos levado a viver o necessário, a sentir falta dos outros, a ser gratos e também a depender de Deus. Meu irmão, todo e qualquer evento tem um propósito, um objetivo, tem uma lição de vida. E o verso 6, na parte B, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Geralmente para nós, esses eventos se dá para nos humilhar, para nos levar a depender de Deus, para nos levar a chegar aos pés do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque o desejo do coração de Deus é que nós não nos percamos na caminhada da fé. E queremos concluir a nossa meditação fazendo algumas perguntas. Estais preocupado com a volta de Jesus? Estais preocupado com o retorno do Cristo glorificado? Ou estais preocupado com os sinais do engano, das guerras, da fome, dos terremotos, das atribulações, do amor daqueles que se esfriam? Diante dos sinais, a orientação da palavra do Senhor, para mim e para você, meu amado, está no Evangelho de Mateus, no verso 42 do capítulo 24. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E ele continua no verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Será repentina, de súbito. Amados, Apocalipse 2:29 conclui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor te ilumine, que o Senhor te dê discernimento, te dê sabedoria nestes dias, que você possa ter paz, a paz do Senhor no seu coração, que você possa descansar no Senhor, que você possa ter o seu coração nas mãos do Todo-Poderoso. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter uma semana próspera, grandemente abençoada. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra que nos traz, Senhor, ensinamentos, orientações, que nos traz luz para os dias atuais. Nos fala que esses acontecimentos que têm se dado, como fome, guerras, atribulações, terremotos, e também, Senhor, a peste do coronavírus, são apenas sinais dos finais dos tempos. E isto tem que acontecer. Que a tua igreja, Senhor, não se desespere, mas que possa descansar no Senhor. E que no dia a dia do seu viver, ela possa estar se fortalecendo no buscar da leitura da palavra do Senhor, em uma vida de oração, numa vida de comunhão com os seus familiares. Pai, em nome de Jesus, visita cada lar da tua igreja, cada irmão. Visite aqueles que estão passando por dificuldades, tu sabes. Ó Deus, seja na área financeira,
seja na área da saúde, seja na área emocional, em nome de Jesus, entra com provisão. Esteja, Senhor, dando, Senhor, a libertação que todos esperam. Ó Deus, obrigado por este momento especial. Visite-nos com as tuas visitações em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus os abençoe. Tenha um bom final de semana.